Bom, iniciou a gravação. Cadê a Ana? Ela tá aí. Oi. Só tá mutado. Ó, seguinte. Vamos tratar aqui, né, da equação diferencial ordinária de segunda ordem. Certo? Ela tem a aparência da seguinte maneira: uma segunda derivada com uma primeira derivada com uma constante que multiplica um y igual a zero. Então, o que isso significa? Que quando você tiver uma equação, você precisa deixar ela, né, manipular ela de uma forma que chegue em algo semelhante a isso. E aí, quando chegar assim, você tem uma estratégia para resolver, né, uma estratégia de resolução que vai te dar o resultado de y. Beleza. Então, existe três tipos. Existe quando delta é maior que zero, assim vai ter duas raízes distintas, diferentes. Quando delta for igual a zero, vai ter uma única raiz. E quando delta for menor que zero, você vai ter raiz complexa. Então, O delta é o do Bhaskara, né? exato. Eu vou explicar isso agora. Da onde eu estou pensando desse delta? Pensando que, quando você olha para essa equação, ela tem semelhança com, igual você disse, né, uma equação que pode ser resolvida por Bhaskara. Então, se você chamar aqui de r, e onde a segunda derivada ser ao quadrado, aqui primeiro, e aqui ser apenas a constante, você consegue encontrar a fórmula r ao quadrado mais r mais a constante igual a zero. E para achar essa resultante, você resolve por Bhaskara. Essa resultante não, perdão. Para achar as raízes, você resolve por Bhaskara. E na Bhaskara tem o delta, onde quando o delta tem algum dessas situações, você sabe quais são as raízes. Essa aqui é chamada de equação auxiliar. Então, basicamente, você tem uma EDO de segunda ordem, você manipula ela para tentar chegar nessa forma. Chegando dessa forma, você possui uma equação auxiliar, que é a de Bhaskara, igual você mencionou, que essa equação ela te dá um delta. Se o delta é positivo, duas raízes distintas. Se o delta é igual a zero, apenas uma raiz. Se delta menor que zero, você tem raiz em números complexos, certo? Então, agora são três opções. Quando o delta é maior que zero, a solução ela vai ser do tipo uma constante que multiplica o e na R1 vezes x, mais uma segunda constante que multiplica o e na segunda raiz vezes x. Então, basicamente, eu estou mostrando para vocês qual é a opção de quando delta é maior que zero. Então, se você tem uma equação diferencial de segunda ordem, você, através da equação auxiliar, você consegue encontrar o seu delta. Se esse delta positivo, ou seja, maior do que zero, você tem essa resposta para y, ou seja, y igual isso. A outra opção, quando delta for igual a zero. Então, você tem apenas um r. Então, o que diferencia
é a mesma coisa. O y ele vai ser um C1 que multiplica E na x vezes o R, mais um C2 que multiplica E no mesmo Rx, porém agora multiplica por um x aqui. E a outra opção, não menos importante, quando o delta for menor que zero. Então você vai ter um C1. Essa aqui eu preciso olhar, que eu não decorei ela. Calma aí um momento. Você tem uma constante que multiplica E no alfa x vezes o cosseno de beta x, mais uma segunda constante que multiplica E alfa x vezes seno de 2x. Deixa eu só guardar minha cachorra aqui, porque senão o negócio vai ficar ruim. Bom, então recapitulando. Temos uma equação de segunda ordem quando a nossa equação ela é desse tipo. Uma segunda derivada mais uma primeira derivada mais uma constante que multiplica aquela primitiva igual a zero. Quando você tem isso, conseguimos perceber aqui analisando que ela é semelhante com uma equação auxiliar, que é resolvida por Bhaskara, certo? Então, r ao quadrado, não coloquei x aqui, mas poderia. Não coloquei x porque y já é em função de x quando nos exercícios, né? Então, y de x, ou f de x igual a y. Então, aqui eu usei o r. Então, r ao quadrado mais r mais c igual a zero. Então, você pode ter raízes aqui sendo duas iguais, duas distintas e de números complexos. Quando? Quando delta for maior que zero. Então, quando delta for maior que zero, o teu y, ele segue uma constante que multiplica e na x vezes o raio, ou vezes a primeira raiz, mais uma segunda constante que multiplica e na x vezes a outra raiz. Quando for igual a zero, é da seguinte maneira: y igual constante vezes e na xr, mais segunda constante vezes x vezes e na xr. E a última, não menos importante, quando ele for negativo. Então, é uma constante vezes e, que multiplica por alfa x, vezes cosseno de beta x, mais C2e alfa x, vezes seno de 2x. Então, basicamente, aqui eu mostrei para vocês, né, como que funciona as opções que temos aqui de resolução. Alguma dúvida aqui? Ou dá para ir para o exercício? Só queria te saber, esse alfa e o beta, eles são ângulos quando é negativo? Não, o ângulo é o beta só. Ah, o beta, o alfa é tipo um valor que você... Na verdade, o alfa ele vem daqui, ó. O alfa é um número real e o Ah, tá. beta é um imaginário. Vou Ah, dar um entendi. exemplo. Vou dar um exemplo para tirar sua dúvida. Se você tiver raiz de menos 4, Uhum. essa resposta é 2i. Por quê? Porque você Não concorda tem raiz comigo que negativa, né? raiz de menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4? É. Então, o i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se você pegar aqui e elevar ao quadrado, vai ficar
2 ao quadrado, 4. I ao quadrado, menos 1. Então, menos 4. Entendeu? Entendi. Então, o I, ele é um número imaginário. Ele vai, Ah, tá. ele vai ser levado junto aqui, ó. Então, 2I. Esse é o número imaginário. Certo? Certo. Beleza. Alguma dúvida, Ana? Não. Tá Tudo bom. bem. Agora, o primeiro exercício. Ó, o primeiro exercício fica fácil, por quê? Porque ele já está na fórmula manipulada de como nós precisamos. Uma segunda derivada, uma primeira derivada e uma constante que multiplica y. Então, o que precisamos saber? Precisamos, aqui, ó, Do delta. exatamente, do delta. Então, se sabemos que é através de uma equação auxiliar, onde vamos chamar de R, então, R ao quadrado, menos 2R, mais 5, igual a zero. O delta é igual a B quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, B quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta igual menos, aqui vai dar 4, aqui é menos 20, menos 16. Então, o nosso delta é negativo. Se o nosso delta é negativo, sabemos que é dessa forma aqui que vamos preencher. Beleza? Então, qual é a nossa raiz? A nossa raiz é menos B mais ou menos isso aqui. Raiz disso aqui. Raiz de menos 16 é a mesma coisa que menos 1 vezes 16. Então, é menos 4i. Então, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então, esse é o nosso R. Então, o nosso R é igual. Vai ficar 2 positivo, né? Porque menos 2, mais ou menos, menos 4i. Opa, menos 4i não. 4i. Perdão. Dividido por 2. Simplificando, o nosso R vai ser 1 mais ou menos i, 2i. Alguma dúvida? Não. Certo. Onde o nosso i, 1, é alfa e o nosso 2 é beta. Então, agora vamos vir aqui. Simplesmente precisamos copiar isso e substituir. Então, a resposta vai ser C1 vezes E na x, porque x vezes alfa é x, vezes cosseno de 2x, mais C2 E na x, vezes seno. Aqui eu coloquei 2x, mas é beta x. E aqui 2x. Certo? Então, essa é a resposta da A. Antes você falou que era beta? Ou você já substituiu por 2? Ok, eu vou te mostrar. Olha a forma. Constante vezes E elevado a alfa vezes x vezes cosseno de beta x. O nosso beta é 2. Tá. E o Por isso. alfa seria 1? Não. Exato, ó, tá aqui, ó. Ah, é o... É alfa mais ou menos beta i. É a forma. Ah, tá, porque você dividiu por... Ah, entendi. Isso, simplifiquei. Passei aqui a fórmula. Certo? Entendi, beleza, valeu.
Então, simplesmente troquei e achamos a resposta. Deixa eu ver se eu consigo... Mas isso daí parece mais fácil até do que as outras. E tipo, ela já tem a fórmula, né? É, tranquilo, né? Beleza. Aqui tá a resposta. Agora, vamos para a segunda. Vou fazer ela aqui em cima. 2y mais 5y menos 3y. Só deixa eu... Não sei onde tá meu celular. Tá aqui. Vamos lá. Menos 3y igual a zero. Certo? Bom, aqui já está diferente. Por quê? Porque tem um 2 na frente do y. Então, não está do jeito que queremos. Então, o que tem que fazer aqui para tirar esse 2? Consegue dizer? Dividir todo mundo por 2? Perfeito. Então, a hora que divide por 2 aqui, corta. Aqui fica 2,5 e aqui fica 1,5. Então, como fazemos aqui? Mesma forma. R ao quadrado mais 5,2r menos 3,5 igual a zero. Então, encontro o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 3,5. Então, aqui é mais, vai ficar uma soma. Vou fazer na calculadora. 2,5 ao quadrado. Por que 6... não? Quê? Por que não pode ter seu 2y? Ah, tá. Por que eu tiro 2 daqui? Porque eu tenho que deixar dessa fórmula aqui, ó. Supondo, caso você não tirou. Se der certo, beleza. Porque na verdade é uma proporção. Então, tanto faz, né? Acredito que vai dar o mesmo número. Mas, naquela equação ordenada de primeira ordem, não sei se você lembra, mas tinha que fazer a divisão para chegar naquela outra fórmula, que era y' mais pxy. Você lembra? Lembro. Então, como foi passado essa situação, e lá naquela forma tinha que fazer, então só por isso que eu dividi, para chegar igual a isso aqui. Mas, Entendi. sem dividir e dividindo, eu acredito que vai dar o mesmo resultado. Caso você já fez aí e deu a mesma coisa, tudo bem. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, delta igual 12,25. Essa resposta aqui, ela é maior que zero. Então, vai dar duas raízes aqui. Quando duas raízes, o y ele é do tipo uma constante que multiplica uma raiz x na i na x, mais uma segunda constante
que multiplica uma segunda raiz na x, certo? Então, para achar agora aqui, resolve por Bhaskara. Então, menos b, que é 5,2, 5 sobre 2, perdão. Vou usar o mais aqui. Raiz de 12,25 é 3,5. Dividido por 2. E o outro, menos 2 é 5, menos 3,5. Dividido por 2. Então, aqui é meio. E aqui é menos 3. Então, simplesmente, o y é igual a uma constante que multiplica e meio x mais uma segunda constante e menos 3x. Então, essa é a outra resposta. Alguma dúvida? Deu igual os resultados. Dá igual, né? Dá. Não, então tudo bem. Então aqui já sabemos que não é necessário fazer a divisão, mas tanto faz. O meio, ele sempre. O positivo sempre vai ser o primeiro Não, número? tanto faz, é porque eu joguei ali o. Eu, Consegue eu dar um joguei zoom pra dar ali. uma olhada na fórmula? É Y. Aqui. Não Vai. altera, entendeu? Não vai alterar. Ah, tanto faz então. É. E R de X mais C2 é RY? É R' de X, o outro? Isso. É uma segunda raiz, entende? Ah, tá. Uma segunda raiz. É nesse sentido. Daí Certo? é 1,5 de X mais... É 1,5, não, é meio. É 1 dividido... É que eu falei errado, é 1 dividido por 2, quer dizer. Certo? Posso ir para outra? Pode. Tá bom. Ó, ali na outra, ela é 9y' mais. Esse D, D ao quadrado de Y é a mesma coisa que fosse Y'? Já tá diferente a C, né? Ó, se tiver d ao quadrado, é duas linhas. Ah, tá. Tá E deu se for, dy e se ao for só quadrado dividido por... dy, Ah, tá. é uma linha só. É outra representação. Então, dy dx é a mesma coisa que y'. Ah, entendi, beleza. E d quadrado y dx quadrado é a mesma coisa que a segunda derivada. Entende? Ah, tá, entendi. Beleza. Então aqui, ó, eu vou fazer sem a divisão. Aqui eu tinha dividido por 9, mas não tem problema. Então, beleza. Então aqui, sabemos que a equação auxiliar, né, é 9r² mais 6r mais 1 igual a zero. O delta, 6² menos 4 vezes 9 vezes 1. Então, 36 menos 36, zero. Então, é uma raiz que é igual. Então, vai ter duas raízes, certo? Duas raízes iguais. Então, vamos dizer assim, vamos trabalhar apenas com uma raiz. Beleza. Para saber essa raiz, né? Então, menos 6. Aqui vai ser mais ou menos raiz de zero. Então, é zero, nem vou pôr. Dividido por 2a, 18. Então, menos 1/3. Certo? Então, quando tem dessa forma, o y é uma constante que multiplica e na
x vezes aquela raiz, mais uma segunda constante que multiplica um x e o mesmo e naquela raiz x. Então aqui está a resposta. A Dúvida? fórmula da quando é igual e a maior que zero é a mesma. Só muda que tem um x multiplicando, ó. O x multiplicando no. Ah, na segunda? A outra não E tinha? Peraí, deixa eu ver. não, Ah, a outra não tinha, verdade. certo? Uhum, beleza. Até mesmo porque se não tiver esse x, você entende que é a mesma coisa? Seria uma É, somatória. sim. Constante 1, constante 2. Exato. Beleza. Então tá aqui. Então a primeira já está resolvida. Oxi. Acho que não deu tanta cagada aqui. Até agora na 2 eu vou ter que pegar aquele resultado que deu na 1 e a gente vai ter que derivar ela duas vezes nesse caso. Perfeito. Agora era complicado. Bom, então. Aí na 2. Só deixa eu ver aqui se. Certo. Deixa eu abrir a 2. Com relação à questão anterior, tire a prova do item A. Certo. Então, o item A, temos essa resposta aqui. E a afirmação é que a segunda derivada do nosso y menos duas vezes a primeira derivada mais 5 vezes o nosso y é igual a zero. Então, basicamente, o que precisamos? Precisamos provar se isso é verdade, né? Então, se temos o y, precisamos fazer a primeira derivada, depois fazer a segunda derivada e fazer essa igualdade aqui e ver se é verdade. Alguém não entende esse processo? De boa. De boa também. Beleza. Então, aqui temos uma constante que vai multiplicar aqui. Aqui temos uma segunda constante e uma multiplicação. Para fazer a derivada, você pode separar por bloco, que vai chamar de 1 e de 2. Então, vamos primeiro derivar o bloco 1. A constante ela vem para fora. E temos uma multiplicação de constante, certo? Então, é uma derivada. Como fazemos uma derivação de uma constante, uma derivação de uma multiplicação? Da seguinte maneira, copio o primeiro vezes a derivada do segundo mais a derivada ali do primeiro sei lá aqui, vezes o segundo. Todos lembram disso?
Sim. Beleza. Aham. Tá. Então vamos começar aqui. Vou derivar o e na x ali. É que se eu fizer assim, vocês vão pensar que eu tô trocando a ordem, mas as ordens não se alteram, tá? Uhum. Então, vamos dizer aqui, ó. Copio primeiro, vezes. Isso daí vai multiplicar 2. na constante. Hã? Isso daí vai multiplicar na constante ou você só tá falando que a constante 1 é igual a esse 1 aí? É que você pôs do ladinho. Vai Esse... multiplicar. Ah, multiplicar, beleza. Ó. Então vamos lá, ó. Copio o primeiro, vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro, vezes o segundo. Saúde. Alguém não entendeu? Entendi. Seno de 2x. Entendeu, Ana? Entendi sim. Tá. Alguém não sabe fazer a derivada do cosseno de 2x? Eu acabei de olhar aqui. Eu fui ver por que tá negativo, daí que eu vi que ela põe negativo quando é cosseno, né? A derivada de cosseno é menos seno, entendeu? Então, por isso é que eu fui ver aqui que você pôs menos 2, né? Daí Tá. eu fui ver aqui na O conta. menos 2 ele vem porque é 2x aqui, entendeu? Aham. Então, na verdade, caso você tenha dúvida, e alguém também, né? Cosseno de u, onde u é o que está dentro, 2x. Então, a derivada de cosseno, menos seno de u. E a derivada de u é 2. Então, menos 2 seno, pode voltar o u agora. Entendeu? Uhum. Beleza. Então, agora, aqui tá pronto, né? Então, vamos só arrumar aqui. C1 vai multiplicar tudo, né? Vai ficar menos 2 seno. Menos 2, vou colocar o e na x primeiro. Seno de 2x. Mais e na x cosseno de 2x. Pronto. Aí, a derivada do segundo. Né, vou ter que, depois eu achar isso, eu vou ter que derivar de novo daí, pra Sim, achar... Ah, tá. sim. Beleza. É... a derivada da segunda parte aqui. Uhum. A derivada da segunda parte, eu tenho um C2 para fora. E a mesma coisa. E na x vezes 2 cosseno de 2x mais a derivada de e na x é o próprio e na x. Ali é seno. Seno de 2x. Então vai ficar C2, que multiplica 2e na x cosseno de 2x. Mas não é pra ficar negativo no seno? Ou ali? O que Ou eu você não derivei derivou? agora, o que eu derivei É. agora Hum, é o seno. Derivada do seno, cosseno. sim. E Peraí, por que Ah, negativo? tá. Cadê? Ah, tá. Ficou É. negativo em cima porque a derivada do cosseno é menos seno. Ah, Agora entendi. eu estou derivando o seno e Ah, o não mais o cosseno. cosseno. Ah, é que apareceu um bando de número, eu achei que era dois, beleza. Então agora é cosseno que dá. E isso porque eu estou derivando o seno. Então, derivada do seno, cosseno. Aí é Derivada do positivo. cosseno, menos seno. Ah, beleza. Beleza. Bom, se eu já fiz por partes, só juntar.
Então, y' igual C1. Vamos pôr já. Menos 2 C1 e na x, seno de 2x, mais C1 e na x, cosseno de 2x. Mais 2C2, né? E na x, cosseno de 2x. Mais C2 e na x, seno de 2x. Pronto. Essa é a nossa derivada. Aqui, nós não vamos multiplicar por 5 ela? Oh, perdão. Por 2. Por menos 2? Peraí, cadê o... Então, menos 2y. Ah, daí você vai dividir, né? Por tudo por 2. Não, vou multiplicar. Ah, mas... Se eu tenho y e eu quero 2y, eu multiplico, não é isso? Ah, tá. É que eu achei que você pôs aí, eu achei que você ia passar pra lá o 2. Não. Por que que eu tô multiplicando? Porque eu quero aqui, ó. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Menos 4. Menos 2. Certo? Sim. O que vai importar pra gente é isso aqui. Então, já vou até pegar ele aqui e jogar pra baixo. Não, deixa ele aí. Agora aqui, ó, o meu y, eu preciso multiplicar por 5, ó. Então, vou pôr aqui, ó. Vai ficar 5C1 e na x, cosseno de 2x, mais 5C2 e na x, seno de 2x. Certo? Alguma dúvida? Ana? Não, tá tudo bem. Não vou conseguir pegar ali. Tá bom. Agora, vamos fazer a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada. Então, vou pegar aqui, ó. Agora eu tenho 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Vamos derivar o primeiro bloco. Menos 2C1 fica para fora. E aí vai ser a mesma coisa, ó. E na x, cosseno de 2x, vezes 2, mais
Aqui eu também estou jogando para fora. Só que eu só vou jogar o C1 para fora. Ah, tô querendo fazer direto, mas calma, vamos fazer por partes. Mais derivada do primeiro vezes o segundo. Então aqui ficou 2 e na x cosseno de 2x mais e na x cosseno de 2x. Aí vou multiplicar aqui, ó. Ainda, o que é? Aquele 2 ali é o. Eu vou multiplicar vezes o 2 da frente? Esse, É. derivada do seno cosseno vezes a derivada do que está dentro. Ah, tá. Daí ele vai sair pra fora. Aí aquele 2 ele já era da outra conta, né? O que tá fora. Não. Qual que é a derivada do seno de 2x? A derivada do seno de 2x É é a cosseno. derivada do seno vezes a derivada do 2x, Uhum, que é 2. que é 2. Então, derivada do seno, cosseno, Ah, tá. e derivada do 2x é 2. Ah, É tá. isso que eu fiz. Então, ó, copiei o primeiro, derivei o segundo, mais derivei o primeiro, copiei o segundo. Ah, tá. E Então o agora 2, aqui, menos 2C1 é a constante daí. isso. Ah, beleza. Então agora, ó, menos 4c1 e na x cosseno de 2x. Mais, não é mais, menos, porque é menos 2 vezes mais, menos 2c1 e na x cosseno de 2x. Certo? Então agora a derivada do segundo. Tá aqui, ó. C1 vai para fora. É e na x cosseno de 2x. Então, e na x menos 2 seno de 2x. É C1 ou é C2 daí na segunda? C1 aqui. C1? Mais derivada de e na x, é o próprio e na x, vezes cosseno de 2x. Então aqui vai ser menos 2c1 e na x seno de 2x mais e na x cosseno de 2x. Alguma dúvida? Não. Certo. Então aqui está a derivada do segundo. Esse 2 aí seria. É o segundo bloco, né? Que é o. Isso, aqui ó. Cadê? Certo? Ah, tá. Essa parte aí. Certo? Uhum. Ah, tá. Entendi. Tá. Agora vamos pro terceiro bloco. A constante é 2c2. E eu vou ter e na x cosseno de 2x. Então vai ser e na x menos 2 seno de 2x mais e na x cosseno de 2x. Então aqui eu tenho menos 2c2
Esse menos, ó, 2. 2C2 multiplica menos 2. Então vai ficar menos 4C2 seno. Opa. Menos 4C2 e na x seno de 2x. Mais 2C2 e na x cosseno de 2x. Certo? Alguma dúvida? Consegue jogar um pouco pra lá ainda? Que eu não tô enxergando ali a forma. Aí, valeu. Eita, não, foi muito. Aí. E na x, 2x mais e na x cosseno de 2x? Onde? Aqui é 2C2. É a constante, eu joguei pra fora. Ah, tá, 2C2, daí vezes e na x menos 2 seno de 2x mais e na x cosseno de 2x. Isso. Ah, beleza. Essa é a derivada do bloco 3. Certo? Uhum. Agora, o último, o bloco 4. O bloco 4, a constante é um C2. Então, e na x, cosseno de 2x vezes 2, mais cosseno, derivada de e na x, seno de 2x. Então, vai ficar C2 e na x, cosseno de 2x. Esse 2 eu passo lá para frente, ó. Então, mais C2 e na x, seno de 2x. Beleza. Alguma dúvida nesse? Não. Tá. Então agora é só montar em ordem, né? Ó, é o primeiro. Esse. Depois esse. Depois esse. E depois esse. Grande, né? Sim. É tudo mais, ó. Mais com menos é menos, mais com menos é menos, mais com mais aqui é mais, normal. Aqui já tá o mais. Tem um mais ali, deixa eu ver. Já tá o mais ali. Pronto. Agora, o que tem que fazer, ó? Eu tenho. Deixa eu ver se eu pego esses dois aqui. Certo. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair cortando para ver se vai dar o zero igual a zero. Vocês concordam comigo? Pra saber se ele é igual, se é o mesmo, né? Para ver se tá verdade. Porque, ó, é y' menos 2 vezes y, ó, y duas linhas, menos 2 vezes y' mais y' igual a zero. Então, a hora que eu sair cortando aqui, tem que ficar zero igual a zero para ser verdade. Uhum. Então vamos lá ver se nós não errou nenhuma conta. Ó, vamos começar pelo C1
aonde tiver C1 e aonde tiver cosseno de 2x. Então, ó, menos 4C1 EX cosseno 2x, menos 2C1 EX cosseno de 2x, já vai para menos 6, né? Isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Agora, ó, só tá trabalhando com C2 aqui para frente. Uhum. E aqui é seno. Ó, aqui já tem... aqui tá faltando um C1, ó. Que é onde é C1 nos dois lados. Então, aqui tem um C1. Então, se tem menos 6 com mais 5... Oh, perdão. Menos 6 com mais 1, menos 5. Concorda? Concorda? Sim. Então, ó, cancelei aqui com esses dois aqui. Já ficou mais 5. Agora nós temos que achar um mais 5. Vamos ver. Ó, eu tenho aqui menos 5, né? Eu tenho aqui mais 1, ó. Menos 4. E aqui eu tenho mais 4, ó. Ó, mais 2 aqui. Vai para menos 2. E... Cadê? Aqui é mais, ó. E aqui mais 2. Então, ficou zerado. Então, ó, menos 4 com menos 2, menos 6. Com mais 1, menos 5. Com mais 1, menos 4. Com mais 2, menos 2. Com mais 2, 0. Beleza. Então, vamos agora para C1 seno. Então, aqui eu tenho menos 2 seno 2, 2x. Agora para frente não vai ter nada, ó, é tudo trabalhando com C2. Aí eu tenho aqui, com mais menos 2, menos 4. Aqui eu tenho mais 2, então vai ficar menos 2. E aqui eu tenho... Cadê? Calma aí. Menos 2, com menos 2, menos 4. Com mais 4, 0. Concorda? Uhum. Sim. Ó, então já tô cortando aqui. Beleza. Agora, vamos pro C2. Vamos pro próximo aqui. C2 seno. Então, ó, menos 4. Mais 1, menos 3. Mais 1, menos 2. E aqui também é mais 2, ó. 0. Beleza. Agora, ó. 2C2 cosseno. Com 2, 4. Com menos 4, 0. Bom, se conseguimos cortar tudo, então isso é verdade. 0 igual a 0. Certo? Certo. Então, o que acontece, ó? Para não errar o sinal ali, ó. Você fez o y, igual nós fez aqui, ó. O y duas linhas. Aí, você tem menos 2 vezes o seu y lá. Então, você multiplica tudo e joga na frente. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2y, linha. E depois mais 5y. Aí, é porque que acontece? Aqui, ó, não tem como eu escrever na frente. Se vocês conseguirem escrever na frente no caderno,
Aí vocês vão fazer aqui, ó, menos certinho, sabe? Onde for menos, menos com menos é mais. Aí não vai ter nenhum erro. Aqui eu devo, aqui em alguma das partes que eu fiz correndo aqui, eu devo ter comido alguma bronhazinha, mas no meu aqui no meu caderno deu certinho. Então, é isso mesmo. Alguém não entendeu? De boa, é só no final é só colocar tudo junto e Entendi. ir cortando. Exatamente. Nossa, mas fica grande, hein? Um pouco, né? Uhum. Mas não é difícil não, mano. É só, tipo assim, trabalhoso, né? Uhum. Tem que fazer, tipo assim, tem que treinar, tá ligado? Tem que treinar. Como é que o Luan vai entrar aqui pra acompanhar a 3 que ele tá indo? Perfeito. As duas certinho. A 3, né? Ainda com relação no item A da questão 1, encontre o valor das constantes, sabendo que y de π é igual a 0 e y' de π igual a 2. Então, vou montando aqui até o Luan chegar. Eu tava tentando resolver essa questão. Aí eu substituí na, na, for, na, na fórmula, né, que a gente encontrou na A, eu substituí o y como zero e o x como π. Eu fiz meio que um sistema, mas eu acho que não deu muito certo. Por quê? Porque eu cheguei numa resposta meio estranha. Ô, louco. Tô brincando. Mas é assim mesmo. Cadê o Luan? E aí, Luan? E aí, meu? Bom, cara? Beleza. Então, beleza. Bom, ó, ainda com relação no item A da questão 1, encontre os valores das constantes, sabendo que y de π é igual a 0 e y' é igual a 2. Então, basicamente, é pegar o π e substituir aonde tem x, certo? Então, para a primeira, onde temos y, o resultante é 0. E para a segunda, onde é y', o resultante é 2. Vamos achar aqui o nosso y. Ele está aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Vou jogar ele aqui, ó, só para ficar mais fácil, né? Ó. Então, basicamente, o que ele está falando, ó? Que para y, então a nossa equação é essa. A resultante é zero quando você está levando em consideração π. Então, ó, y é zero, cor de preto. Y é zero, isso para a primeira equação. É igual uma constante que vai multiplicar um certo e, um e de Euler elevado a π, vezes cosseno de 2π. O π ele é 180 graus, certo? Então, em radianos, né? E cosseno de 2 vezes 180 seria a mesma coisa que um cosseno de 360. Então, a gente sabe que quando o cosseno de 360, a resposta é 1. Então, vezes 1. Então, aqui, 0 igual a C1, que multiplica E elevado a π. Então, C1 igual a 0. Aí, basicamente, você tem uma outra equação. Então, você já tem agora um C1. Então, você vai ter uma equação com apenas uma incógnita. Então, você joga o C1 lá e acha o C2. Então, o nosso Y', onde ele está? Ele está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele.
Então vamos lá. Ó, agora a nossa resposta é 2 na segunda equação. Então 2 é igual. Vamos lá, ó, já vamos rapidão aqui. Menos 2 vezes 0 vezes qualquer coisa é 0. Então nem vou pôr. 0 vezes qualquer coisa, 0 também. Então já vou pular direto para cá. 2 C2 e na π. Cosseno de 2π é 1 vezes 1 mais C2 e na x seno de 0. Por quê? Porque seno de 360 é 0. Cosseno de 360 é 1 e seno de 360 é 0. 0. Então aqui não tem esse mais, né? Aquele, o Pã. seno de 0 é 1, né, que você falou. Oi? Ali é 1 é do seno, né? Que você substituiu por Do 0 cosseno. ao cosseno, beleza. Esse 1 aqui? Não, da outra que eu... Qual? Da primeira que você fez, quando substituiu Aqui? por π. Isso, do cosseno, ó. C1 e na x, cosseno de 360. Então eu Ah, substituí por 1. entendi. Entendeu? Mesma coisa aqui. Uhum. Então aqui agora, ó, cortei. 1 sobre... Pronto. Alguma dúvida? Constante 1 é 0 e a 2 é 1 dividido E a π daí, nesse caso? E na π. E na π. Elevado a π. E aí, Luan? Ana? Mano, agora eu entendi o que é o Entendi. esquema pra fazer. Eu tinha Agora- feito. Você consegue dar um zoom só ainda pra dar a última? Pode falar. Não, eu ia falar que eu já achei meu erro. Eu tinha feito. Por exemplo, na primeira, no Y só, você achou só o C1, e depois no Y' você achou o C2. Eu tava Porque eu fazendo tinha já o C1, né? entendeu? Oi? Tipo assim, ó. Na primeira eu isolei C1. Aí deu certo, claro que proposital pela professora, que o C2 desse 0 por conta que o seno de 360 é 0. Uhum, Então ia sobrar só o C1. Aí você pega a sua segunda equação, joga o teu C1 lá e você vai achar só o C2, entendeu? entendi. Então, por isso que eu errei. Eu tinha feito tudo junto. Aí deu um número muito diferente. Ah, entendi. Então, se você tivesse feito em alguma dessa aqui, ia dar estranho mesmo, né? Porque você ia ter 0 aqui, né? Você ia ter que, tipo, isolar uma letra, aí depois pegar a outra ali. De qualquer forma, você ia ter que resolver aqui. Aí você ia achar que o C1 era 0. Aí depois você jogava na outra e achava o C2, igual nós fez. Isso. Eu tava fazendo meio que um sistema. Primeiro eu cheguei que C1 era tipo igual a C2, mais alguma coisa, e depois eu tive que encontrar C2, mas deu errado do mesmo jeito. Sim. O ruim desse exercício é o tamanho dele, né? É muito... Uma conta fica imensa. Deixa eu parar a gravação.